Quanto a sua empresa gasta todos os dias para fabricar desculpas ao invés de soluções? Vivemos uma época em que assistimos à falência das fórmulas mágicas, das fórmulas já prontas. Uma época na qual é necessário se criar permanentemente novas soluções. E hoje é absolutamente necessário que cada um crie suas próprias soluções. É bom lembrar que uma empresa não é você, mas sim todos os que nela aplicam seus talentos. Você já deve estar cansado e até, quem sabe, um pouco irritado com essa história de todo mundo, todo dia, dizer as mesmas coisas para nós. Essa frase que nós já não aguentamos mais. Temos que mudar. Todo mundo nos diz isto, a todo instante. Eu vou dizer isto para você de maneira diferente, porque eu acredito que esta frase não está correta. Não temos que mudar. Você tem que mudar. Porque se você não for capaz de mudar você não é capaz de mudar nada. Até porque se você não for capaz de fazer você feliz, imagine o que você está fazendo com os outros. Então mudar é algo que precisa que você tenha consciência de que mudança começa em você e não termina nunca. Ao contrário de tudo que nós acreditamos ao longo de todos esses anos, que nos dizia que quem muda são os outros, que mudança começa nos outros e termina nos outros. Mudança começa em você e não termina nunca. Ou não acontece nada. Eu estou lhe dizendo isto porque eu gostaria que você pensasse numa pergunta que eu vou lhe fazer. Esta pergunta eu fiz algum tempo atrás a mais de 11 mil executivos em todo o Brasil. A pergunta é a seguinte: você poderia produzir mais do que você produz? Vou repetir a pergunta. Você poderia produzir mais do que você produz? Eu tenho certeza que você responde que sim. Faça uma experiência. Faça esta pergunta por escrito para todas as pessoas que trabalham com você, no seu departamento ou na sua empresa. Coloque embaixo um sim ou um não, para que eles possam fazer um X. O que você acha que as pessoas responderiam? Quantas pessoas responderão sim? Se elas não tiverem que se identificar, todas responderão sim. Se elas tiverem que se identificar, muitos não terão a coragem de dizer a verdade. E por aí a gente começa a ver que aquilo que nós conhecemos como empresa, como forma de trabalho, comete equívocos muito grandes. Nós vamos tratar disto ao longo desta exposição. Mas nós queremos deixar com você esta primeira mensagem. Porque se ela não ficar aprendida, o restante dificilmente vai surtir algum efeito. Mudança começa em você e não termina nunca. Antes de entrarmos nas ideias do que chamamos a empresa inteligente, é preciso que façamos juntos uma viagem no tempo. Segundo alguns estudiosos, o ser humano existe na face da Terra, tal qual nos conhecemos, há aproximadamente 500 mil anos. A empresa, como nós conhecemos, existe há apenas 200 anos. O que eu estou querendo lhe dizer é que a empresa é um fato muito novo na vida do homem. Nós, seres humanos, fomos capazes de viver e sobreviver sem esta entidade por 500 mil anos. Eu sei que é difícil a gente entender o mundo hoje sem a figura da empresa. A empresa está presente na nossa vida antes mesmo de nascermos. Quando a gestante vai a uma empresa, uma clínica, ou a um hospital, ou a um laboratório, e a empresa já está funcionando antes mesmo de nascermos. E mesmo depois de morrermos, a empresa está vendendo flores, comunicações,
Enfim, a empresa faz parte da nossa vida antes de nascermos e depois de morrermos. Por isso, é difícil entender que foi possível viver 500 mil anos sem a empresa. Mas isto é um fato. Um outro aspecto muito importante é que há 200 e poucos anos atrás, quando os primeiros patrões tiveram que inventar uma maneira de organizar atividades e não tinham modelo, tiveram que se inspirar em duas entidades que já existiam e com muito sucesso. Estas duas entidades são Igreja e Exército. Quando hoje nós queremos mostrar a nossa empresa para alguém, mostramos o organograma, a pirâmide. Exatamente igual a que tem na Igreja e no Exército. Qual é a consequência disto? A consequência disto são várias. As consequências são várias. Por quê? Porque uma das relações mais importantes dentro da Igreja e do Exército com o ser humano é a relação de manipulação através do medo. Na Igreja, dizem, se você fizer isto, é pecado, vai para o inferno. No Exército nos dizem, se você fizer isto, vai preso. E na empresa? Se uma pessoa comete um erro numa empresa, o que acontece? É demitida. Só que ao demitir o funcionário, nós estamos mandando embora junto com ele tudo que nós gastamos, tudo que nós investimos, todo o nosso know-how, tudo aquilo que nós pudemos passar para ele, foi embora junto com ele. E se nós tivéssemos a certeza de que o novo funcionário, que vai substituir o que saiu, vai ser melhor do que o que saiu, nós substituiríamos todo mundo imediatamente. O que normalmente acontece é exatamente o oposto. O que acontece é que aquele que chega é pior do que o que saiu.